torcedor, o Sport está com um problema na lateral esquerda. Está sem lateral para o jogo contra o Retrô final, né, do Pernambucano. Mas o jogo, espero que isso não atrapalhe o jogo contra o Palmeiras. A gente vai falar sobre as improvisações, as alternativas das improvisações. E vou colocar aqui, torcedor, vou colocar aqui a pressão que se tem, vou colocar aqui uma entrevista, um trechinho com o Vojvoda, a pressão que se tem em cima de um clube nordestino na Série A. E vou colocar também uma entrevista de Vanderlei Luxemburgo, um corte, falando sobre o que significa uma Série A para o esporte. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre... Hoje, a final do Pernambucano contra o Retrô deveria ser portões abertos? Fechado? O importante é a Série A. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte? Então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Vou colocar aqui, mas antes vou falar uma coisa importante. O esporte começou o Pernambucano. Começou jogando com o sub-20, 3 rodadas. E terminou ainda na final, com vantagem na final. Não tem nenhum trio de ferro aí, o Náutico Santa Cruz. Tem um Retrô, né? E o esporte vai muito favorito. Mas o foco do esporte não é ganhar o Pernambucano. O foco do esporte é o jogo contra o Palmeiras. É a sequência da Série A. Essa a sequência da Série A é o que é o foco do esporte. Então, o que acontece? Dito isso, torcedor, a lateral esquerda está um problema grave. O torcedor, o dirigente precisa acordar, né? Por quê? Porque Dalbert tem histórico de lesão física, parecido com o Rafael Thierry. Fisicamente, clinicamente, são jogadores que você não pode contar para uma competição de longa duração, 38 rodadas. Você não pode contar com um jogador que vive muito tempo no DM. O Igor Cairuz é o único lateral que a gente tem, de ofício, lateral esquerdo, lateral canhoto. Teve a concussão, 5 dias pelo protocolo da CBF, mas não quer dizer que ele vai estar bem não, pro jogo contra o Palmeiras. Eu não estou falando o jogo contra o Retrô. Com o Retrô a gente pode jogar com 3 zagueiros, a gente pode improvisar o menino da base, que eu vou falar aqui as alternativas. O esporte pode jogar com 3 zagueiros, pronto. Botar Chico improvisado do lateral esquerdo, né? Pode jogar com o menino da base, o Rafinha, né? Pode jogar com a hipótese mais remota, mas com o Retrô tá tudo certo. Ainda com o Palmeiras o buraco é mais embaixo. Com o Palmeiras é bronca, é fumo grande entrar dessa forma. Mas improvisar de Plácido ou Matheus Alexandre para a lateral esquerda, eles que não fazem bem a dele, a posição de origem na lateral direita, improvisar na esquerda com o Retrô tá valendo. Mas o que eu quero dizer com o Palmeiras, o negócio é muito complicado para o esporte. O campeonato do esporte é se manter na Série A. O campeonato do esporte é procurar, tentar, né, como o Bahia e como o Fortaleza, uma competição continental para a marca do esporte, para essa grande marca. Esse é o ponto. O jogo com o Retrô, aqui eu vou falar para vocês, o jogo deveria... Um campeonato, vou falar aqui sobre o campeonato pernambucano. Um campeonato pernambucano que não tem premiação. O ano passado não teve premiação. O Sport foi campeão, não ganhou um centavo. Esse ano vai ganhar 300 mil. O que é 300 mil para uma folha de 9 milhões? Me diga, o que é 300 mil matematicamente para quem tem uma folha de 9 milhões? Aqui a gente perdeu para o Baiano. O Baiano foi uma premiação de 1 milhão e 200, que é pouco para quem tem uma folha feito o Bahia City, também beira lá os 12 milhões, né? Por aí. Então, e o Cearense ainda pagou 1 milhão e 600, também é pouco para a folha do Fortaleza, que beira também é 7 milhões, 9, 8 milhões, por aí. Então, esse campeonato, para a torcida aí, abre o jogo para a torcida do esporte. Esse jogo aí é a final do Pernambucano. O Retrô não tem torcida, assim, não tem torcida significativa, né? Eu acho que não tem torcida significativa. Então... Porque eu me propus a fazer uma coisa pelo esporte. E eu vou fazer. E esses jogadores que tiveram uma atuação pífia hoje,
não vão ter oportunidade de passar com o Sport na zona de rebaixamento, que eu não vou permitir. Eu só vou levar comigo aqueles jogadores que podem não ser bons tecnicamente, mas que vai sofrer, vai se doar 100%, vai querer fazer alguma coisa para que o Sport possa brigar por alguma coisa dentro da competição. E não simplesmente estar por estar, ou se sentir confortável. Eu não mandei recado porque eu já falei para eles dentro do vestiário. Estou mandando recado para a diretoria do clube, que tem todo o direito de fazer aquilo que ela entender como discernimento. Mas eu me propus a vir para cá para o Sport, para uma situação, já levei o time para quinto colocado dentro da competição, então tem condições de fazer. Porque eu me propus a fazer. É um clube novo e não tem torcida significativa. Então abre para a torcida apoiar, para dar aquele calor humano nessa final do Pernambucano. Tá entendendo, torcedor? Então o que eu quero dizer, eu posso dizer, eu tô vendo aqui campanhas da Bet Nacional, dando camisa aí, tudo bem, motivando pro torcedor ir. Mas o torcedor tá focado, vai jogar com o Retrô, mas os olhos, o foco, tá no jogo com o Palmeiras. Porque se o Sport for improvisar Chico de lateral, o Palmeiras vai ser uma mina muito grande. Se for improvisar de Plácido ou Matheus Alexandre de lateral, vai ser uma mina muito grande. Enquanto o Palmeiras vai ser fumo em casa, a gente não pode perder em casa. Vou mostrar aqui, Vojvoda está sendo muito criticado. Mas Vojvoda, vou dar aqui colocar uma entrevista, um corte de entrevista dele. Ele está sendo muito criticado, mas ele venceu no Castelão Fluminense. E a gente vai pegar na Ilha do Retiro e vai se dar mal porque a gente não tem lateral esquerdo, porque os dois estão no DM, porque eu vou improvisar Rafinha, um menino da base que não teve minutagem com o Pepa. E aliás, eu quero falar aqui porque o Renzo, zagueiro canhoto é raridade hoje no futebol brasileiro. Zagueiro canhoto não tem no mercado para contratar. O Sport não tem, aqui o Sport só tem Chico e Renzo. Renzo não tem minutagem pro Pepa. Pepa é um cara que trabalha com minutagem do elenco. Se Renzo não tem minutagem, é porque Renzo não serve para Pepa na visão dele, né? Na visão da torcida, não. Tá entendendo? Trouxeram o Nasson. Não trouxeram, não. O Nasson voltou. O campeonato A2, o campeonato de São Paulo A2, segunda divisão do Campeonato Paulista. Estava emprestado, é zagueiro, canhoto. Também não tem minutagem. Esse é o jogo da minutagem. Esse é o jogo do Sport. Fazer uma reformulação aí de adaptação, porque não tem lateral esquerdo e também o zagueiro também canhoto, só tem o Chico. Então tem que fazer hoje uma sequência para botar o Renzo para jogar, para botar o Nasco, para ver se serve para a Série A. Porque esses caras, o Pepa fala tanto em justiça em minutagem, mas ele não deu minutagem, ele foi desleal com o Renzo, desprezível com o zagueiro canhoto, que está difícil no mercado. Tá tão difícil que o Grêmio tirou o Wagner Leonardo do Vitória da Bahia porque ele é canhoto, né? E o Vitória ficou sem o zagueiro canhoto. Zagueiro que joga com a perna direita tá assim, ó, no mercado, tá boia, tem um monte, mas com a perna esquerda não tem. Por isso que o Vitor Gabriel, o Internacional, tá ali, o cara tá super valorizado no Internacional porque não tem no mercado. Mas o seu Pepa, eu falo aqui porque a gente quer o melhor do esporte, porque a gente não quer se decepcionar na Ilha do Retiro contra o Palmeiras. A hora de fazer mais um rodíziozinho aqui, aonde ele não tem, é agora. Botar o Renzo para jogar, botar o Nasson para jogar, botar o Rafinha da base. Torcedor, posições capitais, você tem que ter no mínimo 3. E ainda mais quando você tem um cara que tem histórico de lesão, que é o Dalbert e o Igor Cairuz, fisicamente vem deixando a desejar. Faz um tempinho que o Igor Cairuz não é mais aquele Igor Cairuz da época de Luciano Juba, não, de Wagner Love, não é, fisicamente. E a gente vai disputar uma Série A, a gente não vai disputar a Série B. Então a hora, para mim, abrir os portões, fazia minutagem com Renzo, com Nasso, era o momento de fazer a minutagem, essa final, porque não vai ter mais espaço, não vai ter mais oportunidade de fazer alguns ajustes de rodízio. Agora é contra o Retrô, tá?
É o que dá, é o que tem no campeonato, no final do campeonato pernambucano. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. E ainda eu tento falar sobre uma coisa muito importante, é que a janela está aberta. A janela extra de estaduais está aberta. Os campeonatos estaduais terminaram. O Sport não contratou nenhum lateral esquerdo para ficar 3. Só tem Dalbert e Igor Cairuz. E nenhum zagueiro canhoto. O que ele só usa é Chico. Porque ele não usa o Renzo. Então o Renzo não está nos planos dele. Só está aqui no banco de reserva às vezes relacionado porque não tem. E no mercado eu sei que o diretor está com dificuldade de encontrar um lateral esquerdo. E eu sei que o diretor está com dificuldade de encontrar um zagueiro esquerdo para uma disputa de uma Série A, para jogar contra o Palmeiras na Ilha do Retiro. E a gente não pode perder para o Palmeiras na segunda rodada na Ilha do Retiro. É comprometer todo um trabalho futuro, porque na ilha não se perde. Na ilha não se perde. Mas se for sem lateral esquerdo, improvisar o Matheus Alexandre, que não tá nem jogando na direita, improvisar ele de lateral esquerdo, improvisar o de Plácio, pegar um menino que não teve rodagem, o Rafinha, que não teve nenhuma minutagem nem no Pernambucano, será? Pois é. É isso aí, valeu, torcedor do Sport. Jimmy sin vergüenza. Jimmy sin vergüenza. Sí, de 4 años, 2 Libertadores, una final de Sudamericana, siempre en las finales de Cearense, más o Jimmy sin vergüenza. Sí, ¿qué quiere? Que vos, yo quiero que vos, no vos es, o todos. Ah, bueno, Voivoda fique con boca fechada, sin problema, vos una persona correcta. Yo soy correcto. Eu soy correcto, eu estoy diciendo lo que eu sento. ¿Entendido? Y muchas veces callo, fecho boca. Mas hay momentos que hay que falar. ¿Sí? Hay momentos que hay que ponerse firme y hay que falar.